Você já se sentiu como se estivesse travando batalhas invisíveis todos os dias? Acorda com 1000 pensamentos acelerados. Enfrenta uma pressão esmagadora no trabalho, dúvidas sobre o futuro, e mesmo assim, precisa continuar seguindo em frente. Como se nada estivesse acontecendo. A maioria das pessoas vive a vida inteira se sentindo sobrecarregada, reativa, constantemente à mercê das circunstâncias. Deixam o medo tomar suas decisões. Deixam a dúvida controlar suas ações. Entre seu poder a tudo e a todos ao seu redor. Mas e se eu lhe dissesse que existe uma mentalidade capaz de transformar tudo isso, uma forma de pensar e agir, que o torna inabalável diante de qualquer desafio, uma estrutura mental tão poderosa que quando você a incorpora de verdade, as pessoas percebem algo diferente em você, algo que inspira respeito, algo que intimida a própria fraqueza. Hoje, vamos mergulhar na mente de um verdadeiro mestre da resiliência, Miyamoto Musashi, um guerreiro lendário que não apenas venceu mais de 60 duelos, mas também aprendeu a conquistar o inimigo mais difícil de todos. Ele mesmo. Se você clicou neste vídeo, é porque sabe que precisa ir além de onde está. Você quer força mental, disciplina, propósito, e é exatamente isso que você está prestes a descobrir. Miyamoto Musashi pode parecer apenas um nome antigo da história japonesa, mas por trás desse nome reside um dos maiores exemplos de força mental e autodisciplina que o mundo já conheceu. Nascido no Japão do século XVII, durante uma era marcada por guerras constantes e instabilidade, Musashi começou sua jornada como guerreiro ainda criança. Com apenas 13 anos, ele lutou seu primeiro duelo de verdade e venceu. A partir daquele momento, ele embarcou em uma jornada que o tornaria uma lenda viva. Mas eis o que torna Musashi verdadeiramente extraordinário. Ele não se baseava apenas em talento natural ou força física. Ele compreendia algo que a maioria das pessoas jamais entende, que a mente é a arma suprema. Enquanto outros samurais se concentravam unicamente em aperfeiçoar suas técnicas de espada, Musashi construía algo muito mais poderoso. Uma estrutura mental inabalável. Musashi não era apenas um samurai invencível, conhecido por nunca ter perdido um único combate em mais de 60 duelos. Ele também era um profundo estrategista, filósofo e artista. Suas reflexões foram imortalizadas no famoso Livro dos 5 Anéis, onde ele não apenas ensina técnicas de combate, mas revela princípios sobre como viver com propósito, clareza e domínio interior. O fascinante é que Musashi frequentemente vencia seus duelos antes mesmo de começarem. Sua reputação de força mental era tão lendária que muitos oponentes preferiam desistir a enfrentá-lo. Não se tratava apenas de habilidade com a espada, tratava-se da aura de absoluta confiança e resolução inabalável que ele projetava. Em vez de simplesmente seguir as tradições de sua época, Musashi rompeu com os padrões. Criou seu próprio estilo de luta, o Cavaleiro do Ichiryu, e provou que o verdadeiro domínio vai muito além da espada. Ele se tornou o arquétipo do guerreiro que conquista primeiro a si mesmo, para depois conquistar o mundo. Um professor de psicologia da Universidade de Harvard observa que indivíduos que desenvolvem esse nível de domínio interior frequentemente demonstram o que os pesquisadores chamam de resiliência psicológica, a capacidade de manter a função cognitiva e a estabilidade emocional sob extrema pressão. O que Musashi descobriu séculos atrás, a neurociência moderna agora comprova. A força mental pode ser desenvolvida e fortalecida como um músculo. Mas o que significa exatamente ter uma mentalidade de monstro? Não estamos falando de agressão ou brutalidade.
mas sim de uma força mental inabalável, que nasce da disciplina, do foco absoluto e da capacidade de se manter firme quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Pense na última vez que você enfrentou uma situação realmente difícil. Talvez tenha sido um confronto no trabalho, uma crise financeira, uma perda pessoal. Como você reagiu? A maioria das pessoas entra em pânico, toma decisões emocionais ou simplesmente se fecha. Mas e se eu lhe dissesse que esses momentos de crise são, na verdade, suas maiores oportunidades para construir força mental? Musashi personificava essa mentalidade. Ele não esperava que a vida fosse fácil. Ele se tornava mais forte a cada dificuldade. Ele entendia que a adversidade não era algo a ser evitado, mas sim algo a ser encarado como um aprendizado. Ter uma mentalidade de monstro significa encarar os desafios com os olhos de quem pergunta: o que isso me ensinou? É transformar a dor em combustível, o desconforto em crescimento e o medo em estratégia. Eis o que a maioria das pessoas não entende. O medo não é seu inimigo. A fraqueza não é sua inimiga. Seu inimigo é permitir que essas coisas controlem. Swazaiko, em vez de evitar o sofrimento, você o enfrenta de frente com coragem e presença. Esse tipo de mentalidade é raro, mas possível. E quando você a desenvolve, não importa se está em uma sala de reuniões, enfrentando uma crise empresarial, lidando com um problema familiar, ou travando uma guerra interna, você permanece calmo, lúcido e determinado, porque o monstro não é aquele que grita. É aquele que não recua. É a pessoa que os outros olham e pensam que há algo diferente nela. Algo que não consigo definir exatamente, mas que respeito. Um pesquisador do Departamento de Neurociência de Stanford descobriu que indivíduos que praticam esse tipo de condicionamento mental apresentam mudanças mensuráveis na estrutura cerebral, particularmente em áreas associadas à regulação emocional e à resposta ao estresse. O cérebro literalmente se reconfigura para lidar melhor com a pressão. Miyamoto Musashi não deixou apenas vitórias em seu rastro. Ele deixou princípios, ideias que, embora nascidas no campo de batalha, são perfeitamente aplicáveis à vida. E é aqui que a mentalidade de um monstro é verdadeiramente construída. Quando você transforma esses princípios em ação diária, o primeiro princípio é: o caminho está no treinamento. O primeiro princípio é direto e poderoso. O caminho está no treinamento. Para Musashi, cada dia era uma oportunidade de melhorar. Ele não treinava apenas para derrotar um oponente, mas para se superar continuamente. Mas aqui está o que a maioria das pessoas entende errado sobre treinamento. Elas pensam que se trata apenas dos grandes momentos, das sessões intensas, das conquistas dramáticas. Musashi entendia que a maestria construída nos momentos corriqueiros, na repetição dos fundamentos, em comparecer mesmo quando você não está com vontade. Isso significa que hoje você precisa ver sua rotina como um campo de treinamento. Cada pequena tarefa, cada repetição, cada aero coragido, tudo isso faz parte do processo. Se você quer ser excelente em algo, não pode depender apenas da motivação, mas da disciplina. Pense nisso. Musashi praticou movimentos de espada milhares de vezes, não porque fosse ruim neles, mas porque entendia que a excelência é um hábito diário, não uma conquista isolada. A prática diária é a maneira mais concreta de moldar seu futuro. Não espere se sentir inspirado. Comece. Ao repetir, você evolui. Cada dia que você falta ao treino é um dia em que seus concorrentes saem na frente. Cada dia que você comparece é um dia em que você se destaca da multidão que desiste quando as coisas ficam difíceis. Um professor de psicologia esportiva da UCLA
explica que atletas de elite em todas as áreas compartilham exatamente essa característica. Eles veem cada dia como uma oportunidade para a prática deliberada, independentemente de seu estado emocional ou circunstâncias externas. A diferença entre profissionais e amadores não é o talento, é a consistência. Segundo princípio, entenda o dano e o benefício em todas as coisas. O segundo princípio é mais sutil, mas igualmente transformador. Entenda o dano e o benefício em todas as coisas. Musashi nunca golpeava sem um propósito. Cada ação era calculada. Ele sabia que até mesmo uma vitória podia ser perigosa e que certas derrotas podiam ensinar mais do que 1000 triunfos. É aqui que a maioria das pessoas falha na vida. Elas tomam decisões baseadas na gratificação imediata, em vez das consequências a longo prazo. Escolhem o caminho mais fácil em vez do caminho certo. Priorizam o prazer momentâneo, em detrimento do bem. Para o futuro, Musashi abordava cada decisão como um mestre de xadrez, sempre pensando 3 jogadas à frente. Ele entendia que às vezes é preciso perder uma batalha para vencer a guerra. Às vezes é preciso aceitar a dor a curto prazo para obter um ganho a longo prazo. Isso nos ensina a agir com consciência. Antes de decidir, pense: isso me aproxima ou me afasta do que eu quero? Essa escolha me fortalece ou me sabota? Essa ação está construindo a pessoa que eu quero me tornar ou está me mantendo preso a quem eu sempre fui? Em um mundo cheio de distrações, saber o que evitar é tão importante quanto saber o que buscar. Redes sociais, relacionamentos tóxicos, atividades que desperdiçam tempo. Essas coisas podem parecer inofensivas no momento, mas estão corroendo lentamente sua força mental. Viver com estratégia é viver com poder. Um economista comportamental do MIT documentou como pessoas bem-sucedidas aplicam consistentemente esse tipo de análise de custo-benefício não apenas a escolhas financeiras, mas a todos os aspectos de suas vidas, desde relacionamentos até hábitos diários. Elas entendem que cada escolha as fortalece ou as destrói. Terceiro princípio: perceber o que não pode ser visto. O terceiro princípio parece quase espiritual, mas é extremamente prático. Perceber o que não pode ser visto. Musashi não venceu apenas pela força. Ele venceu lendo o ambiente, a energia, a intenção dos outros. Isso é intuição, sensibilidade refinada pela experiência. Mas isso não é misticismo sem fundamento. Trata-se de desenvolver sua percepção situacional a um nível em que você possa sentir coisas que os outros não percebem. Trata-se de ler a linguagem corporal, captar sinais sutis, entender a dinâmica não verbal em qualquer situação. A maioria das pessoas vive no piloto automático, completamente alheia aos sinais ao seu redor. Elas perdem oportunidades porque não estão prestando atenção. Entram em conflitos porque não conseguem ler o ambiente. Tomam decisões ruins porque só enxergam a superfície. Na sua vida diária, isso significa estar presente. Perceber quando uma conversa exige silêncio em vez de resposta. Quando um caminho exige pausa em vez de velocidade. Significa aprender a ler nas entrelinhas do mundo, das pessoas e de si mesmo. Quando você desenvolve essa habilidade, começa a ver padrões em todos os lugares. Você percebe quando alguém está mentindo antes mesmo de terminar de falar. Você sente quando um negócio está prestes a dar errado. Você sente quando um relacionamento está caminhando para problemas. Isso lhe dá uma enorme vantagem em todas as áreas da vida.
Um professor de ciência cognitiva de Oxford descobriu que indivíduos que desenvolvem esse tipo de consciência situacional apresentam atividade aumentada em regiões do cérebro associadas ao reconhecimento de padrões e ao processamento preditivo. Essentialmente, eles se tornam melhores em ver o que os outros não veem. Eles não são videntes. São apenas mais observadores. Princípio 4. Adaptabilidade. Finalmente, uma das características mais marcantes de sua filosofia. A adaptabilidade. Musashi disse que a mesma técnica não vence todas as batalhas. Ele sabia quando mudar de postura, estilo e até mesmo ritmo. E esta é talvez uma das maiores lições para os nossos tempos. Em nosso mundo em constante transformação, resistir à mudança é o caminho mais rápido para a estagnação. Se algo não está funcionando, mude. Se um plano falhou, reformule-o. O erro não está em fracassar, mas em insistir no que não evolui. Um pesquisador de psicologia organizacional da Wharton observou que os líderes mais resilientes compartilham exatamente essa característica. Eles encaram cada revés como dados para recalibração, e não como uma falha pessoal. Agora que você entende os princípios, é hora de levar essa mentalidade para o campo de batalha mais desafiador de todos: a vida real. Porque ter uma mentalidade vencedora não é apenas algo bonito de se falar, é algo que você vivencia todos os dias, nos detalhes. A diferença entre conhecer esses princípios e incorporá-los é a diferença entre assistir a um vídeo de exercícios e realmente ir à academia. Conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento no seu trabalho. Pense no seu emprego. A pressão, os prazos, as exigências, talvez até as inseguranças. A maioria das pessoas reage por impulso, se afoga na ansiedade ou congela diante do desafio. Eles reclamam das circunstâncias, culpam o chefe ou dão desculpas para justificar o fracasso. Mas Musashi não reagiu. Ele respondeu com estratégia, presença e maestria. Diante de um adversário difícil, ele não entrou em pânico. Ele analisou, adaptou-se e executou. Aplicar essa mentalidade ao seu dia a dia significa estar ciente do que está sob seu controle. Você não pode controlar o humor do seu chefe, mas pode controlar sua reação. Você não pode controlar as condições do mercado, mas pode controlar seu preparo. Você não pode controlar a política interna da empresa, mas pode controlar seu profissionalismo. É agir com precisão, não por impulso. Você se torna alguém que não se abala facilmente, porque sabe qual é a sua posição. Quando os estão perdendo a cabeça, você é a presença calma em quem as pessoas depositam sua confiança para liderar. Um professor de psicologia da gestão da Universidade Northwestern descobriu que os funcionários que desenvolvem esse tipo de resiliência mental são 31% mais produtivos e têm 37% mais chances de serem promovidos. Eles não são necessariamente os mais talentosos, mas são os mais confiáveis sob pressão em seus relacionamentos. Agora, pense nos seus relacionamentos. Quantas vezes você entra em conflitos porque não sabe ouvir, porque não percebe o momento de recuar ou falar com sabedoria? Com que frequência você deixa as emoções sequestrarem suas reações? Musashi lia os movimentos do oponente antes mesmo que ele atacasse. Você pode fazer o mesmo emocionalmente, percebendo os sinais, ouvindo com atenção, evitando guerras desnecessárias. Isso significa saber quando falar e quando permanecer em silêncio. Significa entender que vencer uma discussão, muitas vezes, significa perder o relacionamento. Significa ter a força para pedir desculpas quando estiver errado, e a sabedoria para
Estabelecer limites, quando estiver certo. A maioria dos conflitos em relacionamentos não se resume à questão superficial. Trata-se de necessidades mais profundas de respeito, compreensão ou segurança. Quando você aprende a ler essas correntes subjacentes, pode abordar o problema real, em vez de apenas tratar os sintomas. Isso também é ser um guerreiro. As pessoas mais fortes não são aquelas que dominam os outros, são aquelas que se dominam o suficiente para extrair o melhor dos outros. E mais importante, aplique isso ao seu desenvolvimento pessoal. Você conhece aquele medo que o impede de começar algo novo? Aquela sensação de não estar preparado, aquela voz na sua cabeça que diz que você precisa esperar o momento perfeito, ou que não tem experiência suficiente, ou que pode falhar. Musashi não esperou para estar preparado. Ele treinou enquanto lutava. Cada erro era uma lição, cada dificuldade, uma chance de crescer. Ele entendia que estar preparado não é um pré-requisito para a ação. A ação cria a preparação. A mentalidade de um monstro transforma cada momento difícil em um campo de treinamento. Aquela oportunidade de falar em público que te aterroriza. Campo de treinamento. Aquela ideia de negócio que parece arriscada demais. Campo de treinamento. Aquela conversa sobre relacionamentos que você vem evitando. Campo de treinamento. Não há derrota para aqueles que decidem aprender com tudo. A vida não vai te poupar, mas você pode decidir enfrentá-la com coragem, com estratégia e com propósito. É isso que separa aqueles que sobrevivem daqueles que se tornam inquebráveis. Um pesquisador em psicologia do desenvolvimento da Universidade de Yale acompanhou indivíduos por períodos de 20 anos e descobriu que aqueles que encaram os desafios como oportunidades de crescimento demonstram níveis significativamente mais altos de satisfação e realização pessoal em comparação com aqueles que evitam as dificuldades. Se você quer incorporar a mentalidade de um monstro, precisa de um ritual diário, simples, mas poderoso, algo que afie sua mente todos os dias, assim como Musashi afiava sua espada. Mas aqui está a diferença crucial entre pessoas bem-sucedidas e todas as outras. Pessoas bem-sucedidas têm sistemas, não apenas metas. Elas não dependem de motivação, elas dependem de disciplina. Elas não esperam pela inspiração, elas a criam por meio de ações consistentes. Definição de intenções. Matinee. Ao acordar, antes de checar o celular ou se distrair com o barulho do mundo, defina sua intenção. O que você quer conquistar hoje pode ser procrastinação, medo, cansaço ou um desafio específico que você vem evitando. Mas não apenas. Pense nisso. Há algo poderoso em colocar a caneta no papel. Isso transforma um pensamento vago em um compromisso concreto. Ação estratégica. Em seguida, escolha uma ação que simbolize esse compromisso. Um treino que prove que você consegue superar o desconforto. Uma leitura que expanda seu conhecimento, ou uma conversa difícil que você vem adiando. Faça isso com total presença, não apenas cumprindo tabela. Não se trata de estar ocupado, trata-se de ser intencional. Cada ação deve ter um propósito. Por trás dela reflexão noturna. Ao final do dia, revise o que você aprendeu e onde pode melhorar. Pergunte a si mesmo: o que funcionou? O que não funcionou? O que eu faria diferente? Como lidei com a pressão? Agi como a pessoa que quero me tornar. Isso não é apenas uma rotina. É um ato de disciplina sagrada. Um guerreiro não vive no piloto automático. Ele vive com propósito em cada detalhe. Esse pequeno ritual, repetido, dia após dia, molda algo inquebrável dentro de você.
um professor de formação de hábitos da universidade, Duke descobriu que indivíduos que seguem esse tipo de prática diária estruturada apresentam melhorias notáveis no que os psicólogos chamam de garra, a capacidade de perseverar diante de desafios de longo prazo. Mais importante ainda, eles relatam sentir-se mais no controle de suas vidas e mais confiantes em sua capacidade de lidar com o que vier pela frente. Lembre-se, você não precisa viver no Japão feudal para ser um guerreiro. A verdadeira batalha acontece dentro de você, todos os dias. Musashi nos mostra que a verdadeira força vem da disciplina, da estratégia e da coragem de enfrentar nossos próprios medos. Essa mentalidade de super-herói, você começa a moldar uma vida com propósito e transformação. A mente que você constrói hoje determina as batalhas que você vencerá amanhã. Então, me conte nos comentários: qual batalha você vai vencer hoje? Se este vídeo te inspirou, clique no bateu, gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Até a próxima, mantenha sua mente afiada e seu espírito inabalável.